Olá, santo dia, amados. Sabe, hoje eu estava pensando, ontem aconteceu um acidente com uma colega minha de infância. Me fez pensar o quanto a gente só tem o hoje, né? Foi um acidente grave, ela está tendo uns cuidados, precisa de uns cuidados, os cuidados da UTI, né? E quando acontecem essas coisas, né? A gente vê no dia a dia, vai acontecendo tantas coisas, né? Acidentes, doenças, casos que a gente nem conhece, né? Há muito tempo eu já deixei de assistir televisão porque há anos, né? Para mim não ver essas coisas, não só essas notícias ruins, mas porque essas mensagens, programas que passam não agregam em nada, né, na nossa vida, a não ser alguns programas tipo a TV Canção Nova, Rede Vida, alguns canais que edificam espiritualmente, que edificam a nossa fé. Fora esses canais, eu particularmente não vejo nenhum outro que consiga agregar nada. E continuando referente à partilha da minha colega, esse acidente me fez lembrar, né, o quanto a gente tem só hoje, o quanto que nós somos frágeis, o quanto nós não conseguimos ter o controle, né, da nossa vida, o quanto só Deus é responsável por nossa vida, o quanto só Deus é o dono da nossa vida. E eu parei para pensar e disse, mas por que a gente não consegue, né, se entregar totalmente a Ele? Por que a gente ainda duvida do amor dele? Por que a gente não consegue ver se ter aquela alegria, né? Como eu falei no áudio anterior, né? Viver essa alegria que já é o dom que Deus nos deu. E pensando nessa situação, né? Nesse acidente da minha colega, eu fui ver algumas passagens bíblicas, né, que nos fala sobre viver o hoje, sobre que nós só temos o hoje, né? Amanhã a gente não sabe se vai acordar viva. E por que não viver esse hoje da melhor forma? E por que hoje não abraçar? E por que hoje não beijar? E por que hoje não dizer eu te amo? E por que não viver o hoje como se fosse o último? Porque se pararmos para pensar, é o último dia, porque amanhã ou daqui a pouco a gente não sabe se vai estar aqui. E em Mateus 6,34, o Senhor nos fala, né? Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. E essa palavra vem nos lembrar, né? Não nos preocupeis. E hoje, com esse áudio, que você consiga repensar na sua vida, que você consiga ver o quanto você está deixando de viver o hoje, seja com seus filhos, com a sua família, com seus amigos, o quanto você não está vivendo agora, você não está abraçando, não está beijando, não está vivendo, está esperando que aconteça
ou que você melhore a situação financeira, ou que você construa uma casa, ou que você esteja em uma condição melhor para, não, só se eu conseguir isso eu vou ser mais feliz, ou se eu enricar eu vou ser mais feliz, ou se eu tiver um filho eu vou ser mais feliz, ou se eu casar eu vou ser mais feliz. E o Senhor hoje te pede para entregar essa palavra. Não espera. Não espera enriquecer. Não espera ter uma casa nova. Não espera ter um marido. Não espera o que você estiver esperando. Não espera o amanhã. Porque você só tem o hoje. Se você não falou eu te amo hoje para os seus filhos, para o seu esposo, para os seus pais, fala hoje. Como aconteceu esse acidente, com certeza ela tinha algum abraço para dar, algum perdão para dar. Com certeza ela tinha a saudade de alguém, uma mensagem que gostaria de mandar, uma palavra que gostaria de ouvir, e ela não conseguiu. Ela saiu de casa, foi fazer os exercícios dela na academia e saindo aconteceu esse acidente. E jamais, com certeza o Senhor deve ter dado alguns sinais, né, o Espírito Santo, mas ela estava afastada assim de Deus, né, um pouco, vivendo esse mundão. Mas o Senhor cuida de todos, né, e com certeza, mas não sei se ela tinha essa intimidade, né, de sentir o Espírito Santo, de estar próxima, de unidade, né, com o Senhor. Mas o Senhor de alguma forma deve ter mostrado a ela, né? Não sei se ela teve a sensibilidade de sentir. Mas eu te digo, viva hoje, faça hoje, escolha hoje, diga sim hoje. Tente outra vez hoje, não deixa para amanhã. Hoje é um dia, amanhã você não sabe, amanhã o Senhor te fala, amanhã você não sabe. Ninguém sabe se a gente vai estar aqui amanhã ou vai estar daqui a pouco, né? Então viva hoje. E em Tiago, tem a passagem em Tiago 14 também, né? Que fala, e entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã? Pois que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. E assim é a nossa vida. Que o Espírito Santo lhe conduza a viver o hoje, lhe conduza a perdoar hoje, lhe conduza a sorrir hoje, a dar o melhor abraço, o melhor sorriso, a melhor palavra, ligar para aquela pessoa que tanto tempo você não fala, mas que está com saudade, que está com receio. E uma partilha particular, em uns momentos de oração, né, de intercessão, no meu momento nos grupos de oração, veio muito forte que eu precisava perdoar, né, algumas pessoas por algumas coisas que tinha acontecido na minha vida. E eu não imaginei que eu teria, né, que perdoar ou falar alguma palavra para essas pessoas, porque no meu coração, para mim, eu já tinha esquecido, mas em oração veio, né, que eu estava cheia ainda, eu tinha que lançar essa palavra no perdão, eu tinha que falar essa palavra para as pessoas, mesmo que no meu íntimo eu diga assim, não, mas foi essas pessoas que me magoaram. E essas pessoas que passaram pela minha vida por uns momentos bem difíceis, que me magoaram bastante,
Eu peguei o número dessas pessoas, de algumas ainda faltam umas 2 ou 3, se não me engano, que ainda tenho que arranjar o contato delas, né? Mas eu peguei o contato dessas pessoas e falei: fulano, nesse tempo aconteceu isso, eu fiquei muito chateada, você deve estar surpreso por isso, mas eu só quero te dizer que o que passou, te peço perdão por eu ter, se eu tiver feito alguma coisa, né, por eu ter ficado chateado, por eu não ter te visto como a face de Cristo, e te perdoo também, porque no tempo eu fiquei magoada, no tempo eu não entendia, no tempo eu não conhecia o que era ser amada por Cristo, eu não sabia o que era perdão, e hoje eu lanço essa palavra de perdão a ti. Desculpa por alguma coisa, e foi isso. Mandei esses áudios lá para as pessoas e todas ficaram surpresas, né? Não esperava, porque para mim quebrar esse orgulho, né, foi muito difícil também, mas foi esse um momento tão lindo de oração que eu simplesmente só peguei o celular e mandei. Mas foi libertador. Quando você lança essa palavra, assim como nos outros áudios, né, acho, se eu não me engano, no penúltimo áudio, nós falamos de lança sobre o mundo espiritual, né? As palavras que a gente lança, que o problema não é com essa pessoa, né, que me magoou, que me ofendeu. O problema está no mundo espiritual. Todo o nosso combate, toda a nossa luta não é com o que a gente vê, né? Não é a pessoa em si, mas é com o mundo espiritual que se movimenta, que a gente não consegue ver. E quando a gente vai criando intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, Ele vai nos mostrando. E quando você lança essa palavra de perdão, é muito forte. Você vê assim as coisas acontecerem assim de uma forma extraordinária. Como só acontece quando você é amparada por Deus, não tem assim outra explicação. Então é isso. O Espírito Santo me conduziu a te dizer essa palavra. Viva hoje, sorria hoje, abrace agora, diga eu te amo agora. E partilha conosco, partilha nos comentários, fala qual foi a situação, abre teu coração, conversa, fala pra gente o que aconteceu, partilha com a gente como foi esse perdão, como foi esse abraço. Eu te desejo um abençoado dia. Fica com Deus.